Ministro, além das questões das chuvas, o ano começa também com aumento de preços. Já tivemos aí um aumento da gasolina, a inflação chegou a 10,06% e o programa social, o programa mais importante do governo, o Auxílio Brasil, que vem com R$ 400 para ser um valor maior que o antigo Bolsa Família e é, inclusive, um programa muito mais completo, mas a inflação ameaça aí tirar o poder de compra dessas pessoas. O governo já tem algum mecanismo aí, alguma coisa para tentar manter o poder de compra de R$ 400 dessas pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil? A inflação é um processo mundial, não é? Agora, como estamos observando na saída dessa pandemia, parece que se repete um processo, assim como ocorreu em fenômenos globais, como foi a Segunda Guerra Mundial, que gerou 3 anos sucessivos de processo inflacionário. O governo Bolsonaro tem tido a determinação de ajudar as pessoas mais necessitadas no Brasil. No Programa Social de Transferência de Renda, o Auxílio Brasil, ele chega mais fortalecido. Ele interliga programas sociais ao programa de transferência de renda. Ele já no seu início teve o reajuste de 17%. Portanto, maior do que esse avanço inflacionário. E com o benefício compensatório, ele vai a R$ 400 no mínimo. Significa que o ticket médio passa a ser até maior. Então, um programa que tinha um ticket médio na casa de R$ 189 passa a ter o ticket mínimo de R$ 400, ampliando, inclusive, a base de beneficiários. O programa chegou a contemplar 14 milhões e 600 mil pessoas, mas a partir de amanhã, Denise, mais de 17 milhões e meio de brasileiros passam a receber um mínimo de R$ 400. Então, sem dúvida, é um avanço na parte de transferência de renda, um incremento na política social do governo e, além disso, você tem a extensão também da tarifa social de energia elétrica com desconto de até 65% para mais 12 milhões de famílias brasileiras. Lembrando que 12 milhões já eram contempladas. Começa a ser pago também, desde dezembro do ano passado, o Auxílio Gás a 5 milhões e meio de brasileiros e estamos fortalecendo cada vez mais, né, as políticas de transferência de renda. Então, tem todo um suporte, né, a esses brasileiros que podem, sem dúvida nenhuma, através disso, inclusive, servir, né, de sustentação para uma economia que precisa, sim, cada vez buscar aquecer, retomar a estrutura, né, para gerar emprego e fazer com que o Brasil, né, avance cada vez mais. Débora Bergamasco, qual é a sua primeira pergunta para o ministro João Roma? Boa noite, ministro, Marina, Denise, a todos. Ministro, eu gostaria de saber o seguinte, né? O senhor falou que vai aumentar a base, o Auxílio Brasil, ele vem aumentando para 17 milhões e meio de famílias. A gente está falando aí de quase 70 milhões de pessoas, né? E a gente está falando de pessoas que estão na linha da pobreza ou abaixo dela. São pessoas realmente muito carentes. Considerando que a gente tem pouco mais de 200 milhões de habitantes, é muita gente. A gente sabe que um dos diferenciais do Auxílio Brasil é a questão da capacitação para tentar tirar a pessoa daquela situação. Mas eu sempre vejo o senhor falando, capacitação, ajuda do Sistema S, mas eu gostaria que o senhor exemplificasse em termos concretos. Então a família, ela já vem há anos, há gerações, dependendo do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, e ela quer sair. Me dê exemplos concretos do que esse novo programa vai trazer para ela. Eu vou lhe falar, Débora, do âmago do Auxílio Brasil e da sua diferença ao programa anterior, uma vez que não trata-se apenas do valor do ticket médio, mas sim de uma outra ferramenta, que vai além da proteção social, mas também mostrando a possibilidade de transformação social. No Bolsa Família, quando o beneficiário ele assinava a carteira de trabalho, ele perdia o benefício. Já no Auxílio Brasil, ele é estimulado a assinar a carteira e ele tem um mínimo de permanência de 2 anos no programa. Ou seja, ele perde o medo de ficar sem a sua proteção social. Coisa que dividia muito a sociedade brasileira, pois parecia que as pessoas não queriam ter acesso a uma atividade econômica. Então, o Auxílio Brasil, ele interligando essas políticas públicas como primeira infância, né, os vetores de emancipação, né, o mérito esportivo e o mérito científico, você está colocando ferramentas para que essas famílias possam, sim,
participar do programa, ter a proteção social, mas mirar justamente a transformação social, para que conquiste mais protagonismo na sociedade e possa, assim, ter mais qualidade de vida. Com o auxílio, ele pode, neste momento, assinar, por exemplo, quando ele tiver uma oportunidade de trabalho, assinar a carteira de trabalho, não perder o programa social. Vamos supor que ele hoje receba R$400. Ele continua recebendo os R$400, certo? Por um mínimo de 2 anos. Independentemente de quanto será o salário dele. Pode estar ganhando R$1.500, 1.200 do salário mínimo, vai ganhar mais os 400 do auxílio por pelo menos 2 anos. E ainda tem, no caso da inclusão urbana, a poupança de R$200 por mês e no caso da rural, mais R$200 de bônus por mês. Ou seja, ele ainda vai ter um estímulo a receber mais recursos para ingressar na atividade econômica e poder, sim, transformar a realidade da sua família. Bom, pois bem, além do Facebook que mandou logo pra gente, tem a sua pergunta. Vamos ver você que enviou utilizando a hashtag sem censura. Veja só aqui no telão. Luana Santana, obrigada, Luana. Eu fiz o meu cadastro único em dezembro de 2021. Será que foi aprovado? Eu não sei se o ministro tem essa lista, ministro. Olha, tem que pegar os dados da Luana para verificar. O que eu sei é que se ela fizer parte, né, se ela estiver apta a participar do Auxílio Brasil, em dezembro mesmo nós zeramos a fila. Então, se o cadastro dela mostrava ela apta a receber o Auxílio Brasil, já a partir de amanhã ela passa a integrar o calendário de pagamento do Auxílio Brasil. Se não recebeu nenhuma confirmação, ela tem que correr atrás. Ela tem que buscar não só atualizar seu cadastro, mas também cumprir as condicionantes do programa, que é a renda que está lá estabelecida, as questões sociais que são levantadas pelo Sistema Único de Assistência Social. Perfeito. E nós vamos agora para mais uma rodada de perguntas com as nossas debatedoras. Denise, por favor, a sua segunda pergunta. Eu vou continuar nesse assunto que a Débora levantou em relação à qualificação das pessoas. As pessoas recebem hoje o Auxílio Brasil, mas a gente vê que no mercado de trabalho há vagas, por exemplo, no setor de TI e não há pessoas qualificadas para ocupá-las. Há algum meio, o Ministério pensa, o governo, de uma forma geral, pensa em ter a possibilidade de acoplar a esses programas sociais também um programa de formação de profissionais para que possam ocupar essas vagas que se abrem no mercado e as pessoas aí dessa área procuram e não encontram pessoas qualificadas para ocupá-las. Isso é possível fazer? Sem dúvida, Denise, isso é o que nós buscamos fazer e está avançando muito positivamente essa pauta, que precisa naturalmente contar com suporte de várias outras instituições. Por isso que eu me referi ao Sistema S, talvez o principal parceiro nessa capacitação, para que nós possamos, sim, linkar esses dois mundos. Um mundo que hoje demanda uma mão de obra específica para determinadas funções e outro mundo que tem necessidade de ascender a essa economia, de encontrar essas vagas de trabalho, mas nem sempre está capacitado para aquilo. Então, através da estrutura do Sistema S, tem sido uma grande ferramenta. Outras instituições têm avançado nisso. O próprio Ministério, através de estruturas diretas com os municípios, buscando fazer essas capacitações, tem avançado muito nessa pauta, né, com a ajuda de cooperativas também. Então, são muitas iniciativas que se somam e hoje há, sim, um grande esforço para que nós possamos não apenas disponibilizar uma maior quantidade de cursos de capacitação, mas que essas capacitações estejam linkadas com o que o mercado está oferecendo, pois não adianta você gerar determinadas habilidades se não há vaga para aquilo. Então, essa sincronia entre o que o mercado demanda e o que está sendo ofertado para a nossa população para ocupar essas vagas, essa, sem dúvida nenhuma, é a agenda do momento. E nós estamos avançando largamente nessa matéria e é muito importante. Para isso, nós estamos utilizando muito as ferramentas e as tecnologias de comunicação e informação para poder justamente linkar isso, tanto georreferenciar isso, porque às vezes existe função naquela localidade e as pessoas que estão ali não sabem. Então, com essa troca de informações que hoje, né, o mundo da tecnologia nos propicia, nós estamos avançando bastante nessa matéria.